Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão nos acompanhando online. Queria pedir desculpa pelos minutos de atraso, mas como é nosso primeiro Hangout, inovação sempre tem esse processo de testes, né? Acho que faz parte aí da realidade de todos vocês. Meu nome é Tiara Bicalho, eu sou gerente de inovação da Inventa BDI, atuo há mais de 10 anos dentro desse ecossistema de inovação. E desde 2008 eu trabalho na Inventa, ajudando as empresas a otimizarem seus recursos financeiros à inovação. Meu nome é Marina, também trabalho aqui desde 2008, atuo com projetos de inovação, com projetos de estratégia de inovação. A Inventa, ela surgiu em 2006, focada em recursos para inovação, incentivos fiscais, estratégia de inovação, indicadores de inovação. E esse Hangout veio como uma estratégia nossa mesmo de apresentar nossos conhecimentos e nossa trajetória nesse ramo. Falando um pouco do tema de inovação em tempo de crise, a gente tem recebido cada vez mais demandas das empresas nos procurando, né, diante de um cenário onde você tem recursos próprios escassos, ao mesmo tempo as pessoas, né, os gerentes de inovação ou pessoas da área financeira acompanham o aumento da taxa de juros desses empréstimos de longo prazo, da BNDES, da FINEP, vê alguns instrumentos clássicos de apoio à inovação, como subvenção econômica, não sendo ofertados, mas a gente, né, tenta orientar as empresas, mostrando que tem oportunidades sim, são oportunidades que hoje são mais restritas, mas se as empresas, a partir do momento que as empresas se amadurecem, conhecem melhor os instrumentos, elas também se tornam mais competitivas para buscar esses instrumentos e alavancar sua inovação com o instrumento adequado para o projeto adequado e fazer a inovação de uma forma contínua dentro da empresa. Bom, então falando um pouco de como vai funcionar o nosso Hangout, quem tem uma conta ativa no Google+, consegue habilitar o chat. Aí na tela vocês estão vendo no canto superior direito, vocês conseguem habilitar o chat e já ir fazendo perguntas à medida que a gente for apresentando o conteúdo. Quem não tiver uma conta ativa no Google+, para não perder também a dinâmica da apresentação, pode enviar as dúvidas por esse e-mail que está aí na tela, recursos@inventa.net, que a gente vai coletar essas perguntas e no final a gente vai tentar responder algumas delas. Bom, passando agora pela nossa agenda, a gente vai fazer uma introdução sobre a importância dos recursos e os instrumentos financeiros de apoio à inovação. Vamos apresentar um mapa de oportunidades, trazendo os principais instrumentos a nível federal e alguns estaduais de fomento à inovação. Depois a gente vai entrar num detalhamento de alguns instrumentos nacionais e internacionais, falando mais das cooperações internacionais de fomento à inovação. Isso a gente não vai entrar tanto em detalhes até pelo tempo, mas assim, na pergunta, quem tiver dúvida de um instrumento específico, fica à vontade para nos enviar as dúvidas. Tendo apresentado os instrumentos, a gente vai falar das fases de maturidade das empresas, então como que as empresas podem se estruturar de forma a captar recursos de uma maneira eficiente, né? Tem uma série de ferramentas, a gente não vai abordar especificamente as ferramentas, mas a gente vai falar do framework para as empresas se tornarem mais maduras nesse processo, e no fim a gente aborda algumas dúvidas, né? Vai coletar essas dúvidas que vocês vão enviando ao longo da nossa apresentação. Bom, como a gente falou no início, inovar hoje é um tema que todo mundo se fala, tem muitos fóruns de discussão, muitos comitês que tratam de assuntos. A Inventa, inclusive, participa de um comitê de fomento à inovação da ANPEI, que é uma instituição de fomento às empresas inovadoras, já com foco em recursos para inovação.
porque as empresas hoje veem que hoje é vital para elas se permanecerem competitivas no mercado, inovar, seja diferenciando em produtos, serviços, ou tornando seus processos mais eficientes e mais seguros também. Apesar da gente saber da importância da inovação como fator de competitividade para as empresas, inovar envolve riscos e incertezas. Normalmente, quanto maior o grau de inovação tecnológica, maior o risco tecnológico e maior o grau de incerteza. Isso quando você vai lidar com, você também tem contexto de necessidade de recursos, fica aí um paradigma. Né? Assim, eu invisto nos projetos que vão me dar um retorno a curto prazo, mas a longo prazo não vai manter a sustentabilidade da minha empresa, ou eu vou arcar com esse risco de investir em projetos com maior grau de inovação, mas que vai me garantir a sustentabilidade a longo prazo. Nem sempre isso é possível só com recursos próprios da empresa. Às vezes fica muito oneroso e as empresas podem despriorizar projetos que são vitais para ela a longo prazo em um cenário de crise onde eu tenho recursos escassos. Então, os instrumentos de fomento à inovação do governo, eles vêm justamente para compartilhar esses riscos e incertezas das empresas, a fim de criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessas inovações. É importante a gente falar que esses instrumentos financeiros, eles devem ser vistos pelas empresas como alavanca ou formas de estímulos, mas não a única forma das empresas alavancarem a inovação ou fazerem a inovação de uma forma contínua. Então, elas devem compartilhar riscos e incertezas, porém, ver também outras formas de viabilizar essas inovações dentro da empresa, contando com outras ferramentas que não prevejam só apoio financeiro à inovação. Como no caso, a gente tem alguns exemplos, como a plataforma ITEC, que hoje as empresas podem apresentar um desafio tecnológico e universidades ou empresas de base tecnológica ou prestadores de serviços tecnológicos podem ali apresentar uma solução e dali fazer a ponte. Então, hoje tem como se fazer a inovação aberta, reduzir o seu custo e o risco da inovação, sem necessariamente ter que captar um recurso. Mas o recurso é sempre importante, né, de ser utilizado de forma complementar a essas outras ferramentas. Bom, passando agora para a análise dos instrumentos, a gente traz um mapa onde a gente organiza os principais instrumentos de fomento à inovação em alguns grupos. Então, a gente tem aqueles instrumentos que são reembolsáveis, que são do tipo financiamento a juros subsidiados pelo governo, então, com taxas mais atrativas, prazos de carência e prazos de pagamento mais atrativos do que outras formas de empréstimos no mercado. A gente tem tanto instrumentos a nível federal quanto estaduais, e também instrumentos voltados para grandes empresas e para médias, pequenas e microempresas. A gente vai tratar deles também mais especificamente à frente. A gente tem os instrumentos não reembolsáveis, que eles se dividem em dois grandes grupos, aqueles que são direto na empresa. O mais conhecido pelas empresas é o Subvenção Econômica da FINEP, que é um instrumento que hoje ele não está disponível para as empresas no fluxo direto, ele só é disponível via os programas Inova, que também que é um portal aí de você buscar captação de recurso para por meio de vários instrumentos da FINEP e do BNDES, que também a gente vai entrar em detalhes. Além desses instrumentos que te dão um recurso não reembolsável, né, uma doação do governo para desenvolver projetos de inovação tecnológica, a gente tem aqueles que exigem uma parceria com instituições de pesquisa, as ICTs. Nesse caso, a gente trouxe principalmente aqueles instrumentos que eles prevêem uma parceria empresa ICT, tem alguns instrumentos também que eles prevêem o apoio só à ICT, não exige uma parceria com empresa, mas esse então, não é o foco, né, do nosso Hangout, e porque a Inventa sempre ela trabalha também com ICTs, mas sempre pensando na parceria ICT-empresa. A gente tem também alguns instrumentos que eles prevêem recursos não reembolsáveis na forma de bolsas, né, e aí já pensando no desenvolvimento e na capacitação de pessoas para trabalharem com inovação.
Outros que prevêem a capacitação e a aceleração de pequenas empresas, então, a questão de startups, até num cenário de crise, tem se falado muito na criação de novos negócios, as próprias grandes empresas também, como uma forma de estimular a criação de novos produtos e novos negócios, têm criado os fundos corporativos, muitas vezes utilizando também parte de recursos governamentais para investir em startups. E a gente tem também alguns programas, tanto a nível federal, a gente trouxe aí o Startup Brasil e o Inovativa, a gente vai falar um pouco mais à frente do Inovativa, que é um instrumento que está aberto agora, mas a gente tem também alguns outros instrumentos, assim, alguns outros programas a níveis estaduais, que é importante, por exemplo, a gente está em Minas, hoje tem o CID, tem o Limonade, que são programas de aceleração muito importantes no cenário mineiro, e que é importante que as empresas que estejam nos outros estados também tomem conhecimento dos programas de aceleração a nível estadual. Tem também instrumentos que focam no apoio tecnológico, então, por meio de soluções tecnológicas, ou alguns até prevêem um apoio financeiro, que a gente também vai falar à frente, e, por fim, as cooperações internacionais, que são também aí subsidiadas pela MDIC ou pela FINEP. Também vamos falar de uma cooperação internacional que é viabilizada por meio da União Europeia. E a ideia é a gente mostrar para vocês como que funcionam essas cooperações, pensando aí na internacionalização das empresas, né, buscar não só o mercado local, mas também o mercado internacional. Bom, o FINEP 30 Dias Inovação é um recurso é um instrumento que vem sendo muito utilizado nos últimos anos. Ele veio com uma metodologia para tentar minimizar a burocracia de análise dos projetos, de contratação das empresas, e realmente vem tendo sucesso aí nesses últimos anos. Ele é um recurso reembolsável, ele apoia tanto projetos quanto planos estratégicos de inovação da empresa. Então, uma empresa que quer enviar mais de um projeto em um formulário só, que tem uma estratégia em comum, isso é viabilizado. É um programa que não tem temas específicos, a não ser que tenham algumas prioridades estratégicas governamentais que eles queiram incentivar. É um programa que é um instrumento que incentiva que apoia qualquer setor da economia. A análise do projeto é feita baseada no grau de ineditismo e no esforço tecnológico do projeto, bem como na relevância que o projeto tem para aquele setor econômico. Ele é um aporte para grandes empresas, é um recurso nacional e que atua de forma contínua. Então, ao longo de todo o ano, a empresa pode encaminhar os formulários, os programas estratégicos de inovação, que é realizada uma análise. Então, primeiro a empresa faz um cadastro da empresa, que dura em torno de uma semana, eles analisam se concordam com o cadastro da empresa, a empresa faz, então, o cadastro do plano estratégico dele, e a FINEP tem 30 dias para analisar esse conteúdo tecnológico, a inovação do projeto, e verificar se vai aprová-lo. Depois disso, o início da fase mesmo de contratação, com envio de toda a documentação, das garantias. A gente sugere que as garantias, as documentações comecem a ser levantadas e discutidas desde o início do projeto, para viabilizar realmente essa aprovação final. E depois dessa análise de documentação e das garantias, que pode levar realmente um certo tempo, devido a alguma dificuldade da empresa, de algum tipo de garantia, hoje são aceitas garantia, bens móveis, bens imóveis. Então, essas garantias são aceitas e a empresa precisa de negociar, de fato, com a FINEP, qual que vai ser a melhor opção. Até 2015, em 2015 foram aprovados em torno de 51 projetos com um budget total de 1,5 bilhão de reais. E a gente viu que o mínimo de aprovação são projetos a partir de 10 milhões, mas a gente viu projetos sendo aprovados até quase 190 milhões, um programa de inovação. As taxas de juros, elas variam entre o TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, até uma taxa de juros de longo prazo, mais um valor mais uma taxa de 5%
ao ano. A gente indica como sugestões de boas práticas que o projeto seja descrito da forma mais detalhada possível, com um detalhamento dos marcos de acompanhamento de forma bem próxima ao que vai ser apresentado, as documentações que vão ser apresentadas para comprovação destes marcos. E aí, ao início, após a aprovação desse projeto e contratação, a empresa reescreve esses marcos para iniciar, de fato, o desenvolvimento do projeto. Na verdade, no FINEP 30 dias, as empresas podem iniciar os gastos a partir do envio do programa, do plano estratégico de inovação. Então, a partir do envio do PEI, esses gastos já começam a ser contabilizados. Um outro recurso muito significativo no mercado é o BNDES Inovação. Ele também é um recurso reembolsável, mas oferecido pelo BNDES. Ele também é voltado para empresas aqui é voltado para empresas de todos os portes, empresas de âmbito nacional. É um recurso também contínuo que tem como foco o aumento de competitividade para ações contínuas em inovação de produtos, processos e até marketing. Aqui o objetivo é um plano de inovação. O objetivo é financiar o seu plano de inovação. O mínimo que eles oferecem em torno de 1 milhão, com taxas de juros que vão de um custo financeiro, mais uma remuneração básica do BNDES, em torno de 1% ao ano, e uma taxa de risco em torno de 4,18%. Esse custo financeiro, esse TJLP, hoje ele está em torno de 7,5%, é a última taxa que a gente tem entre janeiro e março de 2016. E, nesse caso, o BNDES ele financia até 80% do projeto. É importante complementar que a FINEP, tanto a taxa de juros quanto a participação do banco no financiamento, ele varia de acordo com o grau de inovação tecnológica do projeto e com a natureza do projeto. Então, hoje, quando a pessoa for consultar o FINEP 30 dias, é importante consultar essa tabela e já tentar fazer uma estimativa de acordo com o grau de inovação do projeto, qual que é a expectativa de taxa de juros e participação do banco. No caso do BNDES, não tem essa variação. Isso, assim, a variação da taxa de juros vai ser em função da taxa de risco de crédito. Então, uma análise muito mais financeira do que técnica. Então, assim, até na tomada de decisão de se buscar o BNDES Inovação e se buscar o FINEP, é importante você, para assim, comparar as taxas de juros, considerar que são critérios diferentes. Um eu vou analisar o técnico e outro é a análise de risco de crédito. Além da diferença também do valor mínimo, que o FINEP 30 dias, ele apoia projetos que vai com valor mínimo de 10 milhões, e o BNDES Inovação, valor mínimo de 1 milhão. Bom, a próxima opção que a gente tem de instrumento, ela já é mais focada em micro, pequena e médias empresas. É um recurso reembolsável do BNDES também. Ele é um recurso que se diferencia do BNDES Inovação por ele ser para micro, pequenas e médias empresas só, e também por ter uma operação descentralizada. Então, são operações focadas nos agentes estaduais. É um fluxo contínuo também, mas que oferece no máximo 20 milhões e tem alguns critérios para contratação. Então, a empresa tem que ter contratado o cartão BNDES nos últimos 5 anos, ter sido aprovado no Sebrae Tech, Startup Brasil, ou Prêmio FINEP, ter protocolado patente nos últimos 5 anos, e ser residente ou ter sido aprovado em processo de seleção de parques tecnológicos. E, além disso, pode ser uma empresa que esteja incubada ou tenha sido graduada em protocolos de financiamento de incubadoras. Então, tem esse critério, ele busca facilitar essa busca de fomento por pequenas empresas, por microempresas e médias empresas, com custos financeiros mais baixos, apoiando até 90% do projeto. Então, ele também é um programa muito interessante. O que a gente vê, assim, de inovação, até no modelo de captação de recurso e de disponibilização de crédito do MPME inovador em relação
aos outros que a gente citou, é que além do foco em micro, pequenas e médias empresas, é a forma de concessão do crédito. Então, tem alguns critérios que a Marina citou com relação a ter depositado pedido de patente, ter participado de um programa de aceleração e ter ficado como uma das finalistas, né, que é o caso da participação inovativa, ser incubada ou ser residente em parque tecnológico, mas criando, assim, atendendo pelo menos um desses critérios, a empresa já ganha direito ao crédito. Diferente do FINEP 30 dias, ou até do Inova Crédito, que também é voltado para micro, pequenas e médias empresas, que a gente já vai falar, que você tem que apresentar um projeto de inovação, e aí, com base no grau de inovação desse projeto, se ele atende os critérios específicos em termos de inovação tecnológica, impacto, viabilidade técnica e econômica, você daí vai ser... eles vão avaliar se você está apto a não tomar o crédito. No caso da ME inovadora, não. A empresa ela vai estar credenciada, ela é vista como empresa inovadora por alguns critérios, e ela atendendo um desses critérios, ela já tem acesso a um crédito de até 20 milhões. E eles financiam, inclusive, capital de giro, que também é um tipo de recurso que é muito necessário para as empresas, né, principalmente empresas que estão iniciando. E só que o capital de giro é limitado a 10 milhões, mas com taxas de juros muito, muito atrativas. Então, a gente vê, assim, o MPME é uma estratégia aí do BNDES de facilitar realmente o crédito para essas empresas menores. Era um programa que tinha uma previsão até 2015, agora eles expandiram até 2018, porque foi um modelo que tem dado certo. Então, é um instrumento que a gente recomenda que as empresas, né, que têm interesse busquem. Ele é operado de forma descentralizada, então, apesar de ser um instrumento do BNDES, as empresas devem buscar os bancos de desenvolvimento ou agentes locais. Então, por exemplo, as empresas aqui de Minas, elas podem ir ao BDMG para conhecer esse instrumento e ver como se credenciar. Também, quem tiver dúvida, pode mandar para a gente durante aí nos chats que a gente tenta responder. E as garantias deles também são bem interessantes. Então, elas são negociadas com a instituição financeira e com o cliente, e as empresas ainda podem complementar as garantias com o BNDES FGI. Então, é uma outra opção que pode facilitar essa fase que é tão complexa, que é da busca de garantias e da negociação de garantias junto ao órgão. Uma das pesquisas que a gente fez há um tempo atrás com a Fundação do Cabral, avaliando quais que eram as principais barreiras para as empresas captarem recursos, no que tange a recursos reembolsáveis, a garantia foi o item que mais apareceu na pesquisa, e que não é uma realidade só das micro e pequenas, mas as grandes também têm muita dificuldade em cumprir os requisitos e as exigências de garantias que os bancos exigem. Então, né, ter essa opção do FGI já é uma vantagem para a utilização desse instrumento. Bom, outro instrumento, então, que também é reembolsável, mas com foco em micro, pequenas e médias empresas, é o Inovacred. Ele é um recurso da FINEP, é um recurso que, assim como o MPE, ele é descentralizado, então ele é focado em bancos de desenvolvimento, em agências estaduais de fomento e bancos comerciais. O que tem acontecido como tendência mesmo? Então, os órgãos de fomento hoje, eles têm atuado de forma descentralizada para atender mais facilmente as microempresas, as pequenas empresas. Então, elas dão ao BDMG, por exemplo, linhas para fomento, para esse tipo de porte de empresa. Então, as empresas que querem buscar essas opções são excelentes. Ele busca desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços e também inovações em marketing, inovações organizacionais. Todas as inovações que vão ampliar o poder competitivo das empresas são apoiados. Ele é um recurso também contínuo, que busca apoiar atividades que contribuam para a geração de conhecimento, então, plantas pilotos, simulações, conceituações, atividades que aprimorem o conhecimento, como compras e adaptações de tecnologias, infraestrutura para P&D. Os instrumentos de fomento, eles têm apoiado as infraestruturas para P&D, e a gente tem achado isso muito interessante, porque também como estratégia, eles têm atuado de forma a possibilitar que as empresas inovem de forma contínua. Então, não só buscando fomento quando ele aparece ou quando o edital é aberto, né?
mas também de forma contínua. E, para isso, precisa de infraestrutura, precisa de equipamentos, precisa de parcerias com institutos de pesquisa, e isso eles têm tentado financiar. Junto à possibilidade do InovaCred, que o InovaCred hoje ele dá recursos a partir de 150 mil até 3 milhões para micro e pequenas empresas e até 10 milhões para médias empresas, com contrapartidas em torno de 10% a 20%, e taxas de juros de longo prazo mais até 1%, então ele é um valor de taxa de juros mais baixo, realmente. Eles lançaram também o InovaCred Expresso, que tem o objetivo de fornecer recursos até 150 mil, mas de forma mais simplificada. Então, eles analisam se a empresa eles analisam o potencial de inovação da empresa, se ela buscou incentivos fiscais, se ela conseguiu alguma subvenção econômica nos últimos 10 anos, se ela financia projetos com a FINEP, por exemplo, se ela tem bolsas de pesquisa do RAI, e o histórico de propriedade intelectual dela. Então, vendo que a empresa se aplica no conceito, a empresa como um todo tem uma estratégia de inovação interessante, esse recurso pode ser viabilizado de forma mais rápida, mas com um patamar, né, com um valor também um pouco mais baixo. O último recurso reembolsável que a gente trouxe aqui para apresentar, ele é uma parceria, é o Pró-Inovação, ele é uma parceria entre a FAPEMIG e o BDMG, que daria apoio a empresas de todos os portes, mas empresas em Minas Gerais, instaladas em Minas Gerais, de forma contínua, com valores que vão até 2 milhões por empresa, com taxas de juros aí, em média de 8%, apoiam obras civis, construção, máquinas e equipamentos, informatização e desenvolvimento tecnológico, investimentos intangíveis, capital de giro também, e tem garantias facilitadas, com aval dos sócios em operações até R$1 milhão e outras modalidades que podem ser negociadas com valores acima. E aí seria também preenchimento de formulários, como todos os outros editais, praticamente, com algumas restrições de tipos de projetos. Bom, gente, agora passando para os instrumentos não reembolsáveis, a gente vai começar falando daqueles instrumentos não reembolsáveis que exigem uma parceria entre uma instituição de pesquisa, né, uma ICT, e uma empresa. Um dos principais instrumentos de apoio a essas parcerias entre ICTs e empresas é o Funtech do BNDES. Quem acompanha aí o cenário de inovação, assim, vê que o Funtech já é um instrumento que já é muito utilizado pelas empresas há muito tempo. Ele ficou um tempo fechado para chamada específica, ele só estava aberto via os programas Inovas desde 2014, e agora em 2016 ele voltou com 3 datas, 3 períodos de avaliação dos projetos, e voltou com novas linhas de pesquisa. Houve uma reforma, se você pegar o Funtech de 2010, por exemplo, 2011, as linhas de pesquisas eram muito diferentes das que vieram, né, das que são apresentadas agora, mais voltados aí para a realidade hoje da inovação. Então, vem com linhas de manufatura avançada, sistemas inteligentes, trazendo aí para o tema de cidades inteligentes, internet das coisas, mas também fala de inovação aí no setor de commodities, então traz de minerais, alguns minerais, apoio ao desenvolvimento de alguns insumos à base de minerais especiais, medicamentos com novos princípios ativos, tecnologia para o setor de petróleo e gás, pré-tratamento de biomassa, então essa parte de sustentabilidade novamente voltando a ser apoiada pelo governo. É um instrumento que é muito interessante porque ele apoia até 90% do valor total do projeto por meio de recursos não reembolsáveis. As fases de desenvolvimento do projeto principalmente projetos de natureza de pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental, mas que tenham um risco tecnológico elevado, e até por isso exige que tenha uma instituição de pesquisa criando conhecimento, gerando conhecimento que a empresa sozinha não conseguiria desenvolver.
Nesse caso aqui, o aporte do recurso ele é para a instituição de pesquisa, então o governo entra com 90% do projeto e a empresa entra com uma contrapartida de 10% para um projeto que vai solucionar um problema, alguma situação da empresa ou da própria instituição. Um ponto que é importante é que o orçamento que hoje se tem para o Funtech, em 2016, é de 100 milhões. A gente, assim, algumas reuniões que a gente teve no BNDES, nos comitês que a gente participa, eles não limitam, eles falam, olha, não se atenham a esse número de 100 milhões, mas, na verdade, é o que tem disponível hoje. É claro que se tiver um projeto muito interessante, muito estratégico para o governo e para o desenvolvimento do país, eles podem extrapolar esse orçamento, mas hoje é o número que se tem, então a gente, pensando que os projetos do Funtech, normalmente eles estão na faixa de 1 a 10 milhões, isso são dados históricos e dados que o próprio BNDES nos passa, porque no regulamento do Funtech não tem um limite nem mínimo, nem máximo de apoio, por isso que no material a gente não colocou, mas na prática a faixa de projetos apoiados é entre 1 e 10 milhões. Então, se a gente colocar nessa média, chegar aos 100 milhões, são com poucos projetos. Então, tem uma concorrência forte. É importante que as empresas entendam bem os critérios do edital em termos de qual que é o grau de inovação que é exigido, o impacto, as externalidades que aquele projeto vai gerar, não só para o setor, mas outros setores, se ele vai realmente permitir que o Brasil, a empresa, dê um salto tecnológico dentro dessas linhas de pesquisa. Além do Funtech, a FINEP também tem um instrumento parecido, que é o FINEP, aqui a gente traz no nome de FINEP 30 Dias Pesquisa, que é o nome até que a FINEP traz no site dela, mas também dentro dos editais de novo, ele é chamado de Cooperativo ICT Empresa, que é um dos focos do apoio à pesquisa em ICTs da FINEP, mas ele abrange não só o apoio a projetos cooperativos entre ICT e empresa, mas também o apoio ao desenvolvimento de inovações e tecnologias pelas ICTs. Então, a gente tem alguns, ele pode ser ofertado tanto por meio de chamadas específicas. Então, como eu falei, dentro dos programas Inova, ele vem no formato cooperativa ICT empresa. A gente tem chamadas também de apoio à formação de infraestrutura, laboratório de pesquisa em ICTs, então a gente tem alguns editais do CT Infra também, que entra dentro desse apoio à FINEP, e também ele pode ser ofertado por meio de encomendas específicas. Então, se a instituição de pesquisa, ela apresenta para a FINEP uma demanda que ela atende e que vai fazer o país dar um salto tecnológico em alguma área de pesquisa, ela pode conseguir esse recurso de uma forma contínua. Bom, e como eu já tenho falado ao longo de toda a apresentação a questão dos Inovas Empresas, agora eu vou voltar um pouco na explicação para quem nunca utilizou um recurso desse tipo. O programa Inova, ele, na verdade, é um programa onde você tem instrumentos da FINEP e do BNDES em conjunto, são programas de apoio setorial, então a gente teve o Inova, desde 2014, teve o Inova Energia, o Inova Telecom, o Inova Sustentabilidade, sempre com focos em áreas específicas, mas todos visando apoiar planos de negócios de empresas sozinhas ou em parcerias com outras empresas ou em parcerias com instituições de pesquisas, dentro desses setores que eles desejam, que são setores estratégicos que eles desejam desenvolver, e a partir desse plano de negócios, você pode obter instrumentos reembolsáveis e não reembolsáveis do BNDES e da FINEP. Não são instrumentos novos, na verdade, esses programas novos, eles são uma porta de entrada para você conseguir o aporte de recursos não reembolsáveis ou recursos reembolsáveis para programas de inovação ou planos de negócios inovadores. Pode ser que um projeto que eu faça, uma parte do projeto eu faça em parceria com o ICT. E aí, de acordo com a avaliação de um comitê da FINEP e do BNDES, eles decidem que o projeto é passível de apoio pelo Funtech.
mas tem uma parte que eu vou ter que levar até aquela tecnologia para o mercado, vou ter que fazer o meu escalonamento, fazer todo o desenvolvimento da planta produtiva, do processo produtivo, e pela avaliação, essa etapa do projeto seria passível de um recurso, de receber um financiamento, né, um recurso reembolsável, seja da FINEP ou do BNDES. Então, o PADIC, ele vem dessa família dos programas Inovas, focando em empresas focando em empresas que trazem soluções para a indústria química, é bem amplo, então, assim, desde da parte de cosméticos, a parte de materiais, compósitos e fibras de carbono, aditivos para alimentação animal, então, uma série de linhas de pesquisa bem ampla, mas com esse intuito de viabilizar o acesso a diferentes instrumentos da FINEP e do BNDES. Uma das coisas que a gente vê como vantagem é, por exemplo, subvenção econômica, que é aquele instrumento não reembolsável direto na empresa, hoje ele não está disponível isoladamente. Eu não consigo submeter um projeto para subvenção econômica e captar diretamente esse tipo de recurso com a FINEP. Porém, se eu apresento um plano de negócios no PADIC que tem um projeto que tem as características suficientes para captar um recurso do tipo subvenção econômica, ele pode ser direcionado. Então, isso é uma das vantagens desses programas Inovas. Além disso, assim, em um mesmo processo seletivo, você apresenta um conjunto de projetos, você não vai submetendo projetos separados a cada fonte de fomento. Esse é um tipo de recurso muito interessante, as empresas sempre perguntaram para a gente, eu posso mandar o mesmo projeto para a FINEP, para o BNDES, e a gente sempre indicou fazer um mix de fomento mesmo, então manda uma parte para um, manda uma parte para outro, que cada um tem um recurso para oferecer. E esses programas, né, não só do setor químico, os outros que tiveram, eles vieram justamente para facilitar esse processo. Então, envia o projeto como um todo, que a gente vai verificar em qual programa a gente consegue atender e com qual tipo de instrumento. E facilitou realmente, criando linhas específicas, mostrando a estratégia que o governo tem para cada setor. A gente também, é importante a gente falar não só do ponto positivo, mas também das críticas a alguns instrumentos, não só o PADIC, mas todos esses instrumentos do programa Inova, algumas empresas criticam que eles duplicam o processo. Eu faço um plano de negócios num formato específico do programa, depois eu tenho uma aprovação daquele plano de negócios, onde eu sou indicado para uma subvenção econômica da FINEP e outro projeto para um FINEP 30 dias ou para um BNDES Inovação, e depois eu tenho que formatar todo o meu projeto nos moldes daquele instrumento específico. Isso é uma realidade, assim, isso é um ponto que a gente vê, assim, tanto um esforço do BNDES e da FINEP tentando trazer já para essa etapa de negócio uma estrutura que já facilite no preenchimento dos formulários específicos. Mas, assim, em 2014, os FINEPs que tiveram em 2013, 2014 e também 2015, as empresas tiveram dificuldade, a gente acompanhou isso de perto, a gente que ajudou as empresas nesse processo, acompanhamos de perto essa duplicação de esforços. Mas é um ponto que, ainda tem que ser melhorado aí no processo. Bom, fechando aí os instrumentos do BNDES e da FINEP, a gente também tem outras instituições que prevêem recursos não reembolsáveis em parceria com instituições de pesquisa. Um exemplo disso é a Embrap, que ela é um instrumento diferente do Funtech, porque você não tem que submeter um projeto, participar de edital, submeter um projeto que vai em determinada data ser avaliado. No caso do Embrap, a empresa que tiver um projeto inovador e tenha que complementar algum tipo de competência para desenvolver esse projeto com uma instituição de pesquisa, ela pode buscar as instituições de pesquisa credenciadas. Hoje são em torno de 28 instituições. A primeira edição do Embrap eram apenas 3, hoje já tem 28 habilitadas em linhas de pesquisa específicas para desenvolverem projetos em parceria com empresas.
e essas instituições, junto com a empresa, vão avaliar se o projeto ela tem aderência a receber um recurso do Embrap e prepararem juntas um plano de negócio. Quem participa, na verdade, do edital são as instituições de pesquisa, então elas têm essa autonomia para investir no projeto. Então, o processo ele é muito menos burocrático, porque a empresa ela procura a instituição de pesquisa credenciada, apresenta um projeto ou uma demanda, se a ICT tem interesse, tem competência e vê que é um projeto que se encaixa no instrumento Embrap, elas vão construir juntas aquele plano de negócios e a ICT ela já tem ali o recurso disponível para investir, ela já tem um orçamento liberado do governo. Então, as últimas ICTs que foram credenciadas, as últimas 7 ICTs que foram aprovadas no edital das ICTs, que são 7, muitas aí na área de internet das coisas, Big Data, computação móvel, algumas outras na área de metal mecânica, mas as últimas 7 foi bem focado aí na área de TICs, elas receberam um aporte de 100 milhões para investir nesses projetos de inovação. E o orçamento total para 2016 de todas as instituições credenciadas é de 229 milhões. Então, já é um orçamento superior ao Funtech, com uma burocracia menor. A questão que muitas vezes as empresas questionam é que a contrapartida das empresas, elas, no momento, assim, muitas vezes ela é negociada ali naquele momento de construção do plano de trabalho entre ICT e a empresa. O Embrap, para cada instituição de pesquisa, ele entra com 1/3 dos recursos. Os outros 2/3 são divididos entre a ICT e a empresa, e para cada projeto a empresa tem que aportar no mínimo 10% de contrapartida. Mas na prática não é esse um mínimo, não é assim, esses 10% é muito difícil de acontecer. Normalmente o que é praticado é no mínimo 1/3, ou podendo ser mais ou menos de acordo com o grau de inovação do projeto, ou de acordo com o porte da empresa. Bom, falando do SESI Senai Inovação, que teve o edital abriu agora desse ano, já desde 2002 esse edital ele é aberto todo ano, com um volume de recursos menor por projeto, então eles apoiam o projeto até no máximo 400 mil, mas é um recurso não reembolsável, né? Um recurso a fundo perdido, em que a empresa ela faz uma parceria com os institutos do Senai, os institutos de inovação e tecnologia do Senai, para desenvolver projetos de inovação tecnológica, que tenham o cunho de aumentar a competitividade do setor industrial do país. Esse ano ele tem 3 rodadas do SESI Senai Inovação, então uma com envio da ideia em 11 de abril, outra em 25 de julho e 7 de novembro. O processo, primeiro você envia a ideia, eles vão qualificar a sua ideia de acordo com um elevator pitch, um videozinho de 2 minutos que você grava vendendo sua tecnologia, e um modelo de negócios dentro daquele modelo de negócio do Business Model Canvas, que a empresa preenche. Então, são instrumentos, assim, simples, é uma etapa até rápida, mas onde a empresa tem que vender a ideia da inovação. E como os institutos do Senai, eles são parte ali daquele desenvolvimento, eles ajudam também no momento de construção, de preparação do pitch, do business model. É um instrumento, assim, que as empresas, mesmo sendo um aporte pequeno de recursos, as empresas grandes, elas têm utilizado muito para problemas recorrentes, né, solução de problemas recorrentes que eles têm, tanto na produção, quanto no desenvolvimento de produtos, e que com esse budget conseguiria ser solucionado. Bom, esses foram os instrumentos que a gente tinha para apresentar a nível nacional em termos de recursos não reembolsáveis. A gente trouxe também um instrumento a nível estadual, que é o PIT da FAPESP, porque ele, apesar dele ser um instrumento, né, aí de uma agência de fomento do estado de São Paulo, empresas de quaisquer regiões do país podem acessá-lo.
porque a parceria com a ICT deve ser com uma ICT situada no estado de São Paulo, mas a empresa, né, pode estar em qualquer lugar do Brasil. É um instrumento também não reembolsável, o recurso vai para a ICT, ele apoia projetos em três níveis de inovação, então, desde projetos que já estão numa fase muito avançada da inovação e do desenvolvimento, e que o risco tecnológico é baixo, mas aí a contrapartida da empresa também é alta. Projetos de inovação contínua e incremental, com a FAPESP entrando com 50% dos recursos, e também projetos de inovação radical, que a FAPESP apoia até 70% do valor do projeto. E aí, esses de inovação radical, eles, além de ter um alto risco tecnológico, eles têm que ter um grande impacto no mercado, e um grande impacto em termos de social e ambiental. O PITEC, ele também é um instrumento que a gente trouxe a exemplo do pitch, a nível de ilustração, porque ele acontece por chamada. O pitch eu não falei, mas ele é de forma contínua, a empresa pode submeter projetos em parceria com institutos de pesquisa a qualquer momento. Esse já é da Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, e ele é um instrumento que é pouco conhecido pelas empresas a nível nacional, por isso que a gente quis trazer eles aqui, porque ele, da mesma forma que o pitch, uma empresa de qualquer estado, ela pode submeter projeto desde que seja com uma ICT situada em Pernambuco. É um edital recorrente, esse ano teve essa primeira chamada que já termina agora em 31 de março, mas é uma oportunidade que as empresas devem ter em mente, que tem algumas competências, principalmente de TI em Pernambuco, que podem ajudar as empresas a complementarem aí as suas competências e desenvolver os projetos de inovação. O PIP e o PAP, eles também são instrumentos da FAPESP. O PIP, ele já existe desde 97, então é um instrumento maduro, apesar de ser focado a empresas micro, pequenas e médias empresas do estado de São Paulo, a gente quis trazer porque ele já é um instrumento muito utilizado pelas empresas, até pela maturidade. É um tipo de subvenção econômica, então, nesse caso, ele não necessariamente a empresa precisa fazer uma parceria com uma instituição de pesquisa, o dinheiro vai direto para a empresa e ele apoia projetos em 3 fases de desenvolvimento. Uma primeira fase, que é a viabilidade técnica e científica, com aporte de até 200 mil. Uma segunda fase, que é o desenvolvimento do projeto de pesquisa em si, que a FAPESP apoia em até 1 milhão, e uma terceira fase, que seria o desenvolvimento comercial e industrial. O PIP, aí a gente coloca PIP e PAP-PIP, porque o PIP ele é um instrumento da FAPESP. O PAP ele é um instrumento de subvenção da FINEP, onde a FINEP faz parcerias com as fundações de amparo à pesquisa e a FINEP entra com parte do recurso. Isso acontece nessa fase 3 do PIP, que precisa de um maior volume de recursos para que as empresas coloquem, de fato, a inovação no mercado. É um instrumento interessante que a gente não traz não só a título de exemplo, a título de oportunidade para as empresas que estão no estado de São Paulo, mas a título de exemplo para as outras fundações de amparo, que ele realmente estimula a inovação desde ali do nascimento, da viabilidade técnica, até eu colocar, de fato, o produto no mercado por meio de instrumento de subvenção econômica. Então, fundo perdido que vai direto para as empresas. E a contrapartida, ela varia de acordo com as fases. A fase 3, ela é de 5% econômica, então uma contrapartida bem baixa e que a empresa não precisa desembolsar. Pode ser os recursos próprios dela mesma ali, que ela já vai gastar naturalmente com o projeto, salários, despesas de horas de máquinas e equipamentos, que ela pode colocar como contrapartida. Hoje a gente tem um edital do PIP-PAP aberto voltados para cidades inteligentes. Então, soluções em cidades sustentáveis e inteligentes, que é esse que a data está aí na fase 3, para envio até dia 25 de abril, né, empresa do estado de São Paulo. As fases 1 e 2, elas não têm esse foco específico em cidades inteligentes, então pode ser projetos de qualquer natureza, desde que tenha esse cunho de inovação tecnológica. E aí a gente trouxe também um
um fomento daqui do estado de Minas, da FAPEMIG, que é um instrumento muito interessante, porque ele apoia a parte de construção de protótipos, desde que já tenha tido um depósito de patente desse projeto. A FAPEMIG, ela apoia via esse recurso de 50 mil na modalidade não reembolsável, é do tipo subvenção econômica, ou seja, o dinheiro vai direto para a empresa para fazer o desenvolvimento desse protótipo. Esqueci. Pode passar. Bom, gente, agora a gente já está com o tempo mais corrido, até dei uma pausa aqui, porque são muitos instrumentos, mas a gente vai tentar passar mais rápido para a gente conseguir falar um pouco da parte de estruturações, e se faltar algum detalhe de algum instrumento, vocês mandam as dúvidas. Com isso, a gente fechou a parte de instrumentos por meio de recursos não reembolsáveis. A gente também falou de alguns programas de aceleração, que não necessariamente eles prevêem recursos, mas eles prevêem capacitação, mentoria e rodadas de aceleração para negócios inovadores, startups, né, empresas no estágio inicial. No caso, a gente trouxe o exemplo de Inovativa. A nível nacional, a gente também tem Startup Brasil, mas no momento ele está fechado, por isso que a gente não entrou no detalhe. O Inovativa, ele é um programa do MDIC com esse foco de aceleração. E as empresas que participam, elas, além das vantagens em termos de capacitação, mentoria e aceleração, elas também têm algumas pontuações extras e algumas facilidades na captação de alguns instrumentos. Então, eles têm uma pontuação, as empresas que chegam a ser finalistas do Inovativa, eles têm uma pontuação extra no edital SESI Senai Inovação. Eles têm também aqueles requisitos, dentro dos requisitos do MPME Inovadora, que a gente falou no início desse programa. Você ser finalista do Inovativa, você também teria direito você pula uma etapa de análise técnica, né, porque você se demonstra uma empresa inovadora e você passaria direto para análise de crédito para conseguir até 20 milhões de financiamento do BNDES via MPME Inovadora. Então, esses programas, eles têm, além das vantagens já de aceleração, esses caminhos mais facilitados para captação de recursos. Alguns outros que a gente também colocou lá no frame, que são recursos são programas que apoiam o desenvolvimento de pesquisadores e pessoal que trabalha em inovação em empresas. A gente tem hoje um instrumento que está aberto, é o Inova Talentos, que ele prevê tanto as bolsas do CNPq, como a parte de capacitação dos tutores dessas pessoas que vão estar dentro das empresas, como dos próprios bolsistas que vão estar ali dentro das empresas desenvolvendo projetos de inovação. É interessante que o Inova Talentos, ele não olha a inovação no conceito restrito de inovação tecnológica, então, pode ser apresentados projetos inovadores onde esses bolsistas vão atuar nas empresas para inovações em modelos organizacionais, inovações em termos de marketing. Então, se a empresa tem uma área de gestão da inovação, ela pode também utilizar bolsistas para atuarem nessa área de gestão da inovação, né, dentro do conceito de inovação organizacional. Então, ele tem se tornado um programa muito interessante, tanto para as grandes empresas, tanto para as pequenas empresas, pelo IEL, que é a instituição que organiza esse programa, fazer a seleção desses bolsistas de acordo com as demandas. Primeiro tem uma seleção das empresas que vão apresentar os projetos de inovação, qual que é o número de bolsistas que ela deseja, que ela precisa para desenvolver aqueles projetos, e qual que é o perfil, né, as capacitações técnicas e gerenciais que esse bolsista deve ter. A partir de selecionados os projetos das empresas e desafios tecnológicos, isso é postado no portal do IEL, do programa Inova Talentos, os bolsistas se candidatam e o IEL faz a seleção. Depois da seleção, o IEL também acompanha todo o desenvolvimento daquele bolsista durante o desenvolvimento do projeto, sendo que a bolsa ela é de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1 ano.
é importante ressaltar que o custo da bolsa e uma contrapartida para acontecer esse programa de capacitação, ele é da empresa. Então, no início do Inova Talentos, antes tinha um subsídio, um recurso não reembolsável de bolsas via CNPq, mas agora esse subsídio é da empresa. Mesmo assim, tem se tornado, ainda é um instrumento interessante para as empresas que querem ter bolsistas capacitados em temas diferentes de inovação, né, atuando na empresa. A gente também, outro tipo de instrumento que não foca especificamente em recursos, são aqueles instrumentos que eles vão fazer a ponte entre as demandas tecnológicas e os prestadores de serviços de tecnologias. Então, um exemplo que a gente tem é o Sebrae Tech, onde você tem empresas que vão prestar serviços especializados em diferentes temas de inovação, então, na área de design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, inovação tecnológica propriamente dita, sustentabilidade e TIC. Então, essas empresas prestadoras de serviços, elas se credenciam no Sebrae Tech, e as empresas que têm um desafio em termos de serviço tecnológico vão até o Sebrae, e o Sebrae vai fazer a ponte entre os prestadores de serviço e aquelas micro e pequenas empresas que têm um desafio ou demanda tecnológica. O Sebrae, ele entra com um recurso, né, que ele subsidia até 80% do valor do serviço, mas esse dinheiro ele não vai para a empresa e a empresa subcontrata o prestador de serviço. Na verdade, o Sebrae vai fazer já o pagamento ali, a contratação direta do prestador de serviço. Por isso que a gente fala que é um instrumento financeiro de forma indireta. Assim, a empresa que tem a demanda tecnológica, ela vai ter o serviço e vai ter que entrar com uma contrapartida de 20%. Um pouco também semelhante a essa demanda de soluções tecnológicas e serviços tecnológicos, tem um instrumento novo do BNDES, que ele ainda nem está disponível para as empresas que são demandantes de soluções, ainda está na fase de captação e credenciamento dos fornecedores, em que esse instrumento ele também busca fazer a ponte entre aquelas empresas que demandam algum serviço tecnológico e as empresas que são prestadoras desses serviços, que podem ser universidades, pode ser empresas de base tecnológica ou outras instituições especializadas. A diferença é que, no caso do Sebrae Tech, o Sebrae ele subsidiava 80% do custo daquele serviço. No caso aqui, a gente está falando de um empréstimo. Então, o BNDES ele vai financiar a prestação daquele serviço, como com o cartão BNDES, né? Você tem um crédito que pode ser de até 20 milhões para comprar esse serviço a juros subsidiados. Esse também a gente não tem tantos detalhes, que ainda não entrou em operação, a gente não tem dados sobre taxas de juros exatamente, como que isso vai funcionar, mas o modelo a gente quis apresentar porque é uma nova oportunidade. E uma outra oportunidade que a gente tem visualizado são as cooperações internacionais. A gente tem 3 cooperações que elas são bem semelhantes, que é a cooperação Alemanha-Brasil, França-Brasil, Israel-Brasil, que a gente vai apresentar. São recursos tanto não reembolsáveis quanto reembolsáveis, controlado pelo MDIC aqui no Brasil. São empresas de qualquer porte que precisam cooperar entre uma empresa brasileira, tem que cooperar com uma empresa no exterior para montar um projeto, e aí cada empresa em cada país busca os instrumentos de fomento daquele país. No caso da Alemanha, da França e de Israel, eles estão abertos até 30 de outubro, são empresas de qualquer porte, o não reembolsável é via Embrapi, Sebrae Tech, e o reembolsável via as regras de cada instituição. Não tem valores especificados, cada um tem um budget próprio para funcionar. Então, a Alemanha não tem não tem temas específicos, já a França tem alguns temas específicos para atuar, que seria TIC, desenvolvimento urbano integrado, química verde, biotecnologia, biocombustíveis, saúde, petróleo e gás, energia e cosméticos.
Então, dentro desses temas específicos, a empresa pode formar essa cooperação e enviar o seu projeto. Israel também não tem um tema específico para atuar, a empresa pode cooperar com uma empresa de lá e buscar esses recursos. A Espanha é um edital, a cooperação Espanha-Brasil já é um edital que vem pela FINEP, é um edital reembolsável, que empresas de qualquer porte de âmbito nacional que se cooperem, que tenham alguma cooperação com uma empresa espanhola, podem enviar até 30 de junho de 2016 essa cooperação, esses projetos em parceria, para a busca em cada país, em cada regra de cada instituto de fomento, os financiamentos dos seus projetos. O Espanha-Brasil, só complementando, você tem acesso a instrumentos reembolsáveis da FINEP pelo lado do Brasil, mas por parte da Espanha, as empresas têm acesso ao mix de recursos não reembolsáveis e reembolsáveis. E, por último, um instrumento interessante é o Horizon 2020. Ele é uma evolução do antigo FP7, que tem tentado facilitar a parte burocrática. Então, trazer recursos de forma mais facilitada é um recurso da Comissão Europeia, que facilita mais as empresas realmente da Comissão Europeia, mas tem aberto editais específicos para o Brasil, para a Rússia, para a China e para alguns outros países, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento tecnológico desses países. É um recurso não reembolsável com empresas de todos os portes, tem editais abertos, cada edital ele tem as suas próprias datas e seu próprio budget. Hoje, no Brasil, para o Brasil, a gente tem editais de computação nas nuvens, de internet das coisas, só para a fase piloto, e de biocombustíveis. Tem também o combustível lignocelulósico, que foi aberto recentemente. O edital, ao longo dos seus anos, né, até 2020, ele tem uma estratégia de investimento de até 8 bilhões, ele tem esse budget, e os projetos devem variar em torno de 1 milhão a 1,5 milhão por projeto. Isso é um valor da cooperação inteira. Então, assim que a empresa formar a cooperação, que é o consórcio, né, montar o consórcio, que é a primeira fase, designar o gestor, passa-se para a segunda etapa, onde vai se dividir as atividades por cada um dos parceiros. É importante que seja feito de forma bem homogênea essa divisão de atividades, de acordo com as especialidades de cada um. Preenche-se diversos formulários, diversos templates, e depois inicia-se a fase, então, de aprovação desse projeto, para, enfim, prestar a conta. Então, são projetos em torno de 3 anos, onde a propriedade intelectual deve ser negociada previamente, devem haver 3 pessoas jurídicas, uma em cada país, e o projeto deve durar em torno de 3 anos. E o objetivo a gente tem que avaliar para cada edital. A gente tem mais informações e fiquem à vontade para nos questionar. É importante, então, concluir nessa etapa de apresentação dos instrumentos de fomento, que a empresa fique atenta, então, ao objetivo, que ela analise cada instrumento, qual que é o objetivo dele, o público-alvo, os pré-requisitos, as documentações, as formas de garantia, e também analise o projeto. Então, são projetos de médio e longo prazo, que têm riscos tecnológicos. Cada edital ele tem uma forma de contratação, se é parceria, ou se o projeto prevê uma parceria ou não, detalhar claramente qual que é o budget. Então, o instrumento ele tem que estar muito vinculado e muito próximo ao objetivo do projeto e vice-versa. Então, a gente fala que o objetivo não é montar um projeto para pedir edital, né, para pedir um instrumento de fomento. É que a empresa torne isso estratégico, que ela busque os editais de acordo com a estratégia dela de fomento. E aí a gente fez uma análise e viu que as empresas têm hoje 3 fases de maturidade, principalmente. Tem empresas que a gente tem enxergado numa fase bem operacional, onde ela busca recursos a partir de editais abertos, ela monta projetos para buscar editais, não tem ainda uma equipe capacitada para isso. Ela tem uma fase estrutural, onde ela se estrutura, treina a equipe, capacita para buscar
faz relacionamentos para tentar melhorar essa busca por captação, monta projetos mais estratégicos, e aí a gente passa, então, para uma fase mais estratégica, onde a empresa já busca projetos mais focados na sua estratégia, com um relacionamento bem mais próximo com os órgãos de fomento, e já buscam projetos mais em parcerias com ICTs. Inclusive, induzindo editais. Tem algumas empresas que elas se unem às fundações de amparo, normalmente isso acaba sendo viabilizado pelas grandes, pelo volume aí de recursos que elas podem investir, e aí parte do recurso vem das fundações de amparo a pesquisas, normalmente é 50%, e parte vem das grandes empresas, e dali elas lançam um desafio tecnológico, um edital, para que empresas, né, possam apresentar soluções de acordo com aquelas necessidades que a grande empresa tem, beneficiando, então, aí, tanto as grandes que podem investir em inovação em parceria com as fundações de amparo, compartilhando esse risco e lançando desafios de acordo com a sua necessidade, e as pequenas que têm aí soluções tecnológicas e podem participar desse edital, sendo financiado parte pelas grandes empresas, parte pelas agências de fomento. Então, é importante que a empresa verifique em que maturidade, em que grau de maturidade ela está. Então, para procurar aqui, se ela tem a cultura já tem uma cultura de inovação, já tem parcerias para inovar, aqui se ela ainda está numa fase operacional para atuar de forma reativa, se ela já está se estruturando, já está capacitando a equipe dela para se planejar, para buscar fomentos de forma mais alinhada com a estratégia da empresa, e, por fim, se ela já está numa fase estratégica, onde ela vai buscar recursos com capital próprio, ela vai buscar recurso, ela vai atuar em P&D com recursos próprios, ela vai buscar recursos com órgãos de fomento, vai fazer parcerias, vai fazer relacionamentos, e, por fim, capacitar a sua equipe para conseguir, de fato, consolidar uma inovação mais madura e mais contínua. Então, a Inventa, ela apoia as empresas para elas saírem do estágio operacional e chegarem até o estágio estratégico. Então, a gente apoia as empresas desde a etapa que ela está ali fazendo a qualificação dos projetos de P&D, identificando as oportunidades de fomento existentes, fazendo um cruzamento entre as oportunidades de fomento, seus projetos, seus programas e suas estratégias de inovação, definindo aí um portfólio e desenhando um roadmap para as empresas, de forma que elas captem o recurso, otimizem seus investimentos de inovação e captem o recurso realmente no momento necessário e não atuando de forma reativa, como a Marina colocou, né, aos editais. A Inventa também ajuda nessa abordagem às agências de fomento, nessa aproximação que é importante não só num caso de edital induzido, que essa aproximação ela é necessária, mas também para tornar o processo de captação como uma coisa contínua, como parte da estratégia de inovação das empresas. A gente também ajuda na preparação e habilitação dos projetos. Vocês viram que são muitos, assim, são vários requisitos, cada programa tem uma série de especificidades e que nem sempre isso está muito claro nos sites, nos regulamentos, muito bem da experiência mesmo, né? Cada edital que você faz, você tem uma série de aprendizados. E qualquer deslize, né? Qualquer erro de envio de documentação, qualquer erro da definição de inovação ou da própria negociação de garantia pode impactar num trabalho que foi realizado por um longo tempo para obter esse recurso. A gente também apoia na implementação de controles e de processos, então se a empresa quer estruturar um processo para captação de recursos, capacitar o seu pessoal para fazer essa captação de recursos de forma contínua, ter os controles, apontamento de horas, todos os controles dos gastos dos projetos, as atividades, e que facilita também na etapa de prestação de contas, que a gente também tem atuado muito aí com as empresas, principalmente a partir do momento que a empresa ela vai amadurecendo e utilizando um portfólio de recursos cada vez mais amplo, né, esse mix de fomento que a gente falou, se torna mais complexa a prestação de contas, porque eu tenho
instrumentos diferentes, agências de fomento diferentes, uma série de formulários e requisitos diferentes. Então, você tem que ter controles e um processo de gestão muito robusto para você também conseguir, né, não só captar o recurso, mas manter aí o financiamento ou o recurso de acordo com o seu cronograma do projeto. E também, na parte, como a gente já falou, na parte de workshop de sensibilização e estruturação para ajudar, de fato, as empresas a fazerem isso internamente, ter uma equipe capacitada a viabilizar isso dentro da empresa. Bom, com base em toda essa experiência, muito do que a gente falou aqui, a gente trouxe no nosso livro, da ideia ao recurso, né, voltado a fomento à inovação, que a gente lançou esse mês. São 10 capítulos onde a gente fala do histórico dos instrumentos, falamos um pouco sobre os principais instrumentos a nível federal, mas principalmente a gente traz nossa experiência aí de apoio às empresas nesse processo de captação de recursos. Então, tem um capítulo onde a gente explora melhor essas fases de maturidade, explica quais que são os requisitos para as empresas elas passarem do operacional para o estratégico, apresenta algumas ferramentas, falamos também de como preparar um bom plano de negócio e um projeto de inovação para apresentar uma agência de fomento, tanto sobre a ótica técnica quanto a ótica financeira. Falamos também aí das obrigações acessórias em termos de garantias e documentações que são exigidas. Então, é um conteúdo bastante interessante para as empresas que querem, né, de fato, fazer inovação de uma forma otimizada e compartilhando os riscos com o governo. O livro está disponível no link para download, ele está na Amazon, por enquanto. A gente vai ter a versão impressa também, a versão física, e a gente espera que ele apoie a melhorar, tanto que as empresas busquem recursos de forma mais otimizada, quanto que faça parcerias e que o governo também verifique as melhores opções de apoio à inovação. Bom, nós gostaríamos de agradecer a todos que participaram. A gente está à disposição para responder os questionamentos via as perguntas que foram feitas por chat, a gente vai responder por e-mail, e também os e-mails enviados, a gente gostaria de pedir para enviar para recursos@inventa.net. E ficamos à disposição aí para quaisquer esclarecimentos necessários. Muito obrigada. Isso, muito obrigada a todos pela atenção. O conteúdo é extenso, mas espero que a gente tenha passado aí o recado e fomentado um pouquinho mais a inovação.